Royce fabrica as máquinas mais caras do mundo. Quando esse pobre garoto começou a mexer com motores, ninguém poderia adivinhar que um dia ele criaria uma empresa de 7 bilhões de dólares. Além disso, esse garoto chamado Henry Royce, que cresceu na pobreza, abriu sua primeira empresa milionária com apenas 20 libras. Como? Bem-vindo ao canal História dos Grandes. Aqui, desvendamos os segredos por trás dos magnatas e de seus negócios bilionários, desde o início pobre até os primeiros milhões. Henry nasceu em 27 de março de 1863, na vila de Walton, Inglaterra, e era o caçula de 5 filhos. Seus pais, Jerome e Mary, administravam um moinho de farinha, que era um negócio da família. Mas, infelizmente, faltavam-lhes habilidades no negócio, e como resultado, não tinham lucros, e assim o negócio da família não ia tão bem. Por muitos anos, a família Royce viveu na pobreza, e a situação só piorou, até que no ano de 1867, eles faliram. Por isso a família teve que ir para Londres em busca de trabalho. Com apenas 4 anos, Henry teve que iniciar seu primeiro trabalho de espantar os pássaros do campo. Seu pagamento era apenas 6 pence por semana. O pai de Henry continuava muito endividado, e a situação só piorou quando Henry tinha apenas 9 anos, seu pai acabou falecendo, o que deixou a situação financeira da família muito difícil. Agora todos os irmãos tinham que trabalhar para ajudar nas despesas. E é por isso que Henry tinha que trabalhar o tempo todo em vez de ir à escola. Ele vendia jornais e também fazia entrega para os correios. Henry ganhava algum dinheiro a cada entrega de telegrama. Mas sua mãe ainda estava muito endividada. E quando ela percebeu que não era capaz de criar os filhos, mandou Henry morar com uma senhora que era viúva. Mas a situação era muito ruim. Tinha dias que Henry teve que dormir sem comer ou beber nada. Henry teve que conviver com problemas de saúde a vida inteira devido ao trabalho árduo e não se alimentar direito. Quando Henry tinha 15 anos, ele tinha apenas 1 ano de estudo. Nesta época, Henry estava morando com a sua tia. Ela tentou ajudar em sua educação, fazendo um pequeno empréstimo para pagar por 3 anos para que ele pudesse participar do treinamento com a empresa Great Northern Railway Company. Depois de ter pagado o treinamento para Henry, sua tia não tinha mais dinheiro para mantê-lo em sua casa. Por isso, Henry teve que ir embora. Mas, felizmente, Henry foi morar com um homem chamado George Yarrow, cujo filho também estava se preparando para o mesmo treinamento. À noite, George ensinava os 2 meninos a usar diferentes tipos de ferramentas. Henry achou tudo isso muito interessante e aos poucos começou a passar muitas horas praticando. E apesar de ser um garoto, ele começou a fazer lindos modelos de carrinhos de mão, feitos de latão na garagem de George. Embora Henry não tivesse muita educação, ele aproveitou cada oportunidade de se educar estudando álgebra, francês, elétrica e engenharia em seu tempo livre. Infelizmente, o dinheiro de sua tia durou 3 anos de seu treinamento, e Henry teve que abandonar suas aulas pela metade. Mas depois disso, aos 17 anos, Henry começou a trabalhar em uma empresa de ferramentas em Leeds, onde ele recebia muito pouco por hora trabalhada. Em 1882, mudou-se para Liverpool, onde trabalhava para a Electric Light and Power Company. Ele trabalhou mais e por mais tempo em comparação com seus colegas. E por ser muito ocupado com equipamentos, ele se esquecia de comer, se dedicando aos seus experimentos com eletrônica. Ele economizou o máximo que podia e usou o dinheiro para fazer aulas de engenharia elétrica no Instituto Syrian Guild, e com a ajuda de tudo o que aprendeu nessas aulas, ele conseguiu o melhor emprego de sua vida como eletricista-chefe na Maxim Western Electric Company. Henry pensou que finalmente estava fazendo progresso. Mas em 1884, a empresa faliu e Henry ficou desempregado. Parecia que não importava o quanto tentasse, não conseguiria progredir. Mas desta vez, em vez de procurar um novo emprego em outro trabalho, Henry decidiu abrir sua própria empresa. Tentou convencer todos os seus colegas a se juntarem a ele.
mas apenas um deles aceitou. Seu amigo chamado Ernest Claremont estava pronto para correr o risco. Ele era um engenheiro habilidoso e os dois fundaram uma empresa chamada F. Hodge Royce & Company em 1884. Naquela época, Henry tinha apenas 20 libras e seu amigo Ernest tinha 50 libras, que juntos equivalem a aproximadamente R$480 nos dias atuais. Mas as poucas economias que tinham, eles juntaram e começaram um negócio de fabricação de equipamentos elétricos, por exemplo, componentes como luzes elétricas e dínamos. Eles alugaram um pequeno estabelecimento e abriram uma loja na Cook Street, em Manchester, e os dois moravam no quarto acima dela. Como não tinham dinheiro para comer, faziam sanduíches todos os dias. E desta forma, a probabilidade do sucesso deles era quase zero. Mas em vez de duvidar de si mesmo, Henry fez o que sempre fez. Ele trabalhou duro em comparação com outras pessoas e garantiu que seu produto fosse o melhor do mercado. Depois de muitos testes, ele fez seu primeiro produto de sucesso, a campainha elétrica, que começou a vender muito rápido. E Henry era conhecido por trabalhar até tarde da noite para seus clientes. Gradualmente, seu negócio começou a crescer. Ele fez muitos produtos novos, e em 1894 já estava fazendo geradores e guindastes elétricos. Em 1897 deu uma alavancada nos seus ganhos. Ele tinha um pedido de 6.000 libras, e há exatamente 12 meses depois, um de 20.000 libras. Em 1899, a capitalização social da empresa era de 30.000 libras. Você pode achar que não é muito neste momento, mas se olhar para a inflação, ultrapassaria 3 milhões de reais nos dias de hoje. Apesar de tanto sucesso, Henry tinha outra coisa em mente. Ele queria fazer o carro mais magnífico do mundo. Sua empresa de equipamentos elétricos era um sucesso, mas agora eles trabalhariam em projetos muito maiores e ambiciosos. Naquela época, poucas pessoas tinham carro, e Henry Royce foi uma das primeiras pessoas a se interessar profundamente por automóveis. E ele comprou um carro francês de 2 cilindros, usado em 1901, que não era nada adequado para dirigir. Mas no dia seguinte, Henry melhorou-o e tornou-o adequado para conduzir. E em vez de parar por aí, Henry removeu todos os defeitos que encontrou no veículo. E finalmente, decidiu que deveria fazer seu próprio carro. Em 1904, ele construiu 3 carros, chamados Royce 10. O primeiro carro para ele mesmo, o segundo para seu parceiro de negócios, e o terceiro carro vendeu para um de seus acionistas, Henry Edmonds, que ficou tão impressionado com ele que apresentou Henry a um revendedor de automóveis chamado Charles Rolls. Quando Charles Rolls conheceu Henry, ninguém poderia imaginar o tamanho da história que eles fariam juntos, porque suas origens eram completamente opostas. Por um lado, Henry Royce veio de uma família pobre. Por outro lado, Charles Rolls teve todos os luxos desde a infância. Mas eles tinham a mesma paixão por carros. E com essa paixão, a parceria se transformou em uma grande marca chamada Rolls-Royce. Charles Rolls nasceu em Londres, Inglaterra, em 27 de agosto de 1877. Era o filho mais novo de John Allen Rolls e Georgiana Marcia McLean Rolls. Desde cedo desenvolveu uma paixão por objetos mecânicos, e assim, em 1894, ele foi estudar engenharia mecânica na Universidade de Cambridge, mais especificamente no Trinity College. Charles soube se destacar e ganhou boa reputação com sua habilidade em mexer com motores. Ele foi uma das primeiras pessoas a possuir um carro no Reino Unido. Aos 18 anos, após uma viagem a Paris, adquiriu um Peugeot. Na época, isso era extremamente incomum, já que a maioria das pessoas nem tinha ouvido falar de carros ainda. Depois de se formar em 1898, Charles começou trabalhando em um iate a vapor e depois na Ferrovia London and North Western. Mas ele estava muito mais interessado em automobilismo e nas vendas e com apoio financeiro do seu pai, abriu uma das primeiras concessionárias de carros na Grã-Bretanha. Em 1903, ele a nomeou C.S. Rolls and Company. Charles Rolls foi um dos pioneiros na venda de carros na época em que a indústria automotiva estava começando a se desenvolver. Nos anos seguintes, dedicou-se à importação dos carros.
Ele vendia carros importados da França para os ingleses. Os negócios estavam crescendo, e Charles usou o dinheiro para financiar suas atividades esportivas. Além de ser um ávido motorista pioneiro e piloto, ele também foi um aviador ansioso. E com certeza você já percebeu que esses hobbies de Charles Rose podiam ser tudo menos baratos. Charles era muito famoso na comunidade Rose Motorhead, e ele também tinha um recorde não oficial de dirigir a 133 km por hora. Você pode não achar isso incrível nos dias de hoje, mas naquela época esse recorde era inacreditável. Rose era conhecido como um homem corajoso, porque participou da corrida cidade a cidade Paris-Madrid em 1903, na qual morreram 34 pilotos e espectadores. Rose participou de perigosas competições de automobilismo ano após ano. Ele não era apenas fã de dirigir carros velozes, mas também aviador. Ele se tornou a segunda pessoa a ter licença de piloto na Grã-Bretanha. Claramente, Rose gostava de luxo. Ele era fã de carros de 3 e 4 cilindros. Mas quando dirigiu um carro de 2 cilindros fabricado por Henry Royce, ficou impressionado com a qualidade do Royce 10 e imediatamente pediu a Henry para trabalhar com ele. Henry levou algum tempo para ter sucesso por causa de seu nascimento na pobreza. Enquanto Charles tinha tudo desde criança, eles tinham uma grande diferença de idade. Charles tinha apenas 27 anos e Henry tinha 41 anos. Eles foram duas pessoas bem diferentes, mas que fizeram uma grande parceria de sucesso. Henry tinha muitos anos de experiência na fabricação de objetos eletrônicos e mecânicos, e Charles teve um novo entusiasmo. Charles era um bom empresário que sabia usar o marketing. Aproveitou suas conexões na política, na mídia e na classe alta, e encontrou clientes que poderiam comprar seus carros de luxo. Charles e Henry estavam completos um com o outro, porque ambos eram especialistas em sua própria arte. O primeiro carro Rolls-Royce foi lançado em 1904. Conhecido como o Rolls-Royce 10HP, foi apresentado no Salão do Automóvel de Paris. Eles venderam aquele carro por 395 libras na concessionária de Charles, o que equivale a dezenas de milhares de reais hoje. Ele havia feito apenas 16 desses carros. No entanto, a empresa Rolls-Royce foi oficialmente fundada em 15 de março de 1906, quando Charles Rose e Henry Royce formalizaram sua parceria e criaram a Rolls-Royce Limited. E se você conseguir um carro desses hoje, será um grande negócio. Um desses carros foi vendido por 3,2 milhões de libras no leilão em 2007. Eles lançaram seu segundo carro, o Rolls-Royce Silver Ghost, em 1906, o modelo Rolls-Royce 40C50 HP, também conhecido como Silver Ghost. Todas as peças metálicas do Silver Ghost foram revestidas com prata e alumínio. Depois de dirigir 15 mil milhas, Charles Rose pensou em fazer uma acrobacia na frente do público. Ele ligou o motor do Silver Ghost e colocou um copo d'água sobre ele, e as pessoas ficaram surpresas porque nenhuma gota d'água caiu do copo. O que mostra claramente que o motor do Silver Ghost estava absolutamente silencioso. Naquela época, era considerado o melhor carro do mundo. E até hoje, o Silver Ghost é considerado um dos carros mais valiosos do mundo. Ele se tornou muito famoso no mundo automobilístico. Assim, enquanto Henry e Charles estavam ocupados na construção e venda de automóveis, foi o parceiro de Charles, Claude Johnson, que assumiu o cargo de diretor administrativo. Ele sabia que era vital expandir a reputação da empresa. Sendo o gênio da publicidade que ele era, ele orquestrou uma série de estratégias para promover o silêncio e confiabilidade dos automóveis Rolls-Royce. Um de seus primeiros anúncios foi para o automóvel de 40 a 50 cavalos de potência. O promoveu como Rolls-Royce de 6 cilindros. E Claude Johnson disse: "Não é um dos melhores, mas o melhor carro do mundo." Com este anúncio, Claude introduziu a frase que seria para sempre associada a Rolls-Royce. Isso foi incrivelmente eficaz e demonstrou o desempenho superior da Rolls-Royce, criando uma demanda por sua engenharia de classe mundial. Claude foi tão essencial para o sucesso da empresa que é conhecido como o Riffen da Rolls-Royce. Mas é claro que o marketing por si só não levará você até certo ponto. E tanto Henry quanto Charles se dedicaram a oferecer a melhor qualidade possível.
Mas foi Henry que teve um talento especial, sempre se esforçou ao máximo quando se tratava de trabalho. Ficava até sem comer direito, e infelizmente esses hábitos afetaram gravemente sua saúde. Mas surpreendentemente, ele acabaria vivendo mais que seu parceiro de negócios. Charles tentou convencer Henry a fazer o motor de uma aeronave, porque a outra paixão de Charles era voar. Mas Henry recusou claramente. Vendo o sucesso crescente da empresa, Charles acabou renunciando o cargo de diretor técnico da Rolls-Royce e teve muito mais tempo para se concentrar nos aviões. Ao continuar a viver os seus sonhos de aviação em 1909, Charles comprou uma aeronave Wright Flyer, com a qual ele fez mais de 200 voos. Charles disse que preferia voar mais do que dirigir, porque não há polícia no ar. E um ano depois, Charles se tornou a primeira pessoa no mundo a voar no Canal da Mancha, que fica entre o sul da Inglaterra e o norte da França. Mas infelizmente, em 1910, durante um show aéreo em Bournemouth, quando Charles estava pousando, seu avião caiu repentinamente. E Charles morreu. Charles Rose foi o primeiro cidadão britânico a morrer num acidente de avião. Ele tinha apenas 32 anos e sua morte prematura significou o fim da parceria Rolls-Royce, de curta duração. Agora Henry tinha que continuar seu legado por conta própria. Henry tinha uma ética de trabalho inata e seus designs inovadores estabeleceram a reputação da Rolls-Royce como engenharia e qualidade superior. Ele persuadiu intransigentemente seu princípio básico de estabelecer o melhor, projetar com os melhores materiais e os mais altos níveis de habilidade. Em suas próprias palavras, ele diz: procurar a perfeição em tudo o que você faz, pegar o melhor que existe e torná-lo ainda melhor, e quando não existir, projetá-lo. Durante a Primeira Guerra Mundial, a empresa expandiu-se para fabricar o que Charles havia pedido para Henry, motores aeronáuticos. Embora Henry tenha se recusado a fabricar motores de aeronaves durante anos, durante as décadas seguintes a empresa se saiu extremamente bem. Em 1914, fabricou o motor Rolls-Royce Eagle, que foi utilizado em todos os aviões aliados. É a partir daqui a entrada da Rolls-Royce no mundo da fabricação de motores de avião. Em 1921, a demanda por seus carros aumentou tanto que ficou acumulada por 3 anos. E foi por isso que ele abriu uma nova fábrica americana da Rolls-Royce em Springfield, Massachusetts. Em 10 anos, ele fabricou 2.944 carros naquela fábrica. Pode parecer pouco, mas a Rolls-Royce sempre se orgulhou de criar veículos de alto padrão de qualidade e conforto. Mesmo que levasse mais que o dobro do tempo dos concorrentes, esse compromisso com excelência dura até os dias atuais. Seus carros são cuidadosamente produzidos à mão e levam mais de 6 meses para ficarem prontos. Em 1930, Henry Royce foi condecorado com a Ordem do Mérito, pelo Império Britânico, a mais alta honraria civil do Reino Unido. A condecoração foi concedida pelo rei George V em reconhecimento aos serviços prestados por Royce à indústria automobilística. Mas infelizmente a saúde de Henry voltou a piorar. Ele sofria de problemas digestivos e de insônia há anos. Ele passava mais tempo em casa do que na fábrica da Rolls-Royce. Apesar da saúde debilitada, Henry Royce continuou a trabalhar duro. Ele começou a fazer esboços de design em sua cama. Por mais doente que estivesse, ele nunca parou de trabalhar. Uma noite antes de sua morte, ele fez seu último esboço e disse à enfermeira para enviá-lo aos operários da fábrica. Ele morreu antes que o esboço chegasse. Após sua morte, a Rolls-Royce continuou a fabricar aviões por muito tempo. E hoje a avaliação da empresa é superior a 7 bilhões de dólares. Se podemos aprender algo com a história da Rolls-Royce, é que não importa de onde você vem, ou não importa quão sombrio seja o seu ponto de partida na vida. Com bastante trabalho e determinação, você pode fazer qualquer coisa e pode mudar completamente o rumo da sua vida. Nas palavras de Henry Royce, tente ser legal.
Escolha o melhor do que está presente e torne-o melhor. E se você não acha que isso é muito, deixe-me dizer que a Rolls-Royce acredita na fabricação de carros de altíssima qualidade. Então não importa quanto tempo leve para fazer isso, ainda é verdade hoje. Tudo continua sendo feito à mão, e demora meses para concluir um carro de luxo. A Rolls-Royce continua sendo o nome mais famoso em engenharia. A Rolls-Royce é um dos carros de luxo de maior sucesso que o dinheiro pode comprar. E com mais de 130 concessionárias espalhadas por 40 países, a marca é conhecida muito além da Grã-Bretanha. Atualmente, a Rolls-Royce é propriedade da BMW. A marca ainda é conhecida principalmente por produzir alguns dos carros mais caros do mundo, como Rolls-Royce Cullinan Black Badge, Wraith e Dawn. Thorsten Müller-Ötvös foi CEO da Rolls-Royce desde 2010 e seu reinado provou ser essencial para o sucesso da marca, mas é a visão do grande Henry Royce e do Charles Rolls que realmente fez da Rolls-Royce o que é hoje, símbolo de qualidade, conforto e luxo. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma história inspiradora. Se você gosta deste tipo de vídeo de grandes empresários e seus negócios e os segredos por trás da criação das marcas mais icônicas do mundo, então se inscreva agora mesmo em nosso canal História dos Grandes. E não esqueça de ativar o sininho. Eu me chamo Bruno e me comprometo a trazer conteúdo de qualidade. Não fique de fora. Vamos explorar grandes histórias juntos. Valeu e até mais!